Era uma tarde de quinta-feira quando Daniel estava no estúdio finalizando alguns testes de novas canções. Entre uma pausa e outra, pegou o celular e decidiu fazer uma ligação. Procurou o nome de Zé Felipe na agenda e apertou para chamar. "E aí, Zé, como você tá, meu irmão?" disse Daniel assim que a chamada foi atendida. Do outro lado, a voz animada de Zé respondeu. "Fala, Daniel. Tudo certo por aqui. Acabei de sair do estúdio também. Tô correndo com umas ideias." "Novas, você sabe como é. Mas e aí, como estão as coisas por aí? E a família? Tá todo mundo bem?" Daniel sorriu ao ouvir o tom descontraído do amigo. "Tá tudo indo, graças a Deus. Aqui em casa também tá uma correria. Criança pequena é uma energia que não acaba nunca. E aí a Virgínia e as meninas, como vão?" Zé Felipe deu uma risada sincera. "Rapaz, uma loucura só. A Maria Alice não para um segundo. E agora a Maria Flor quer imitar tudo o que a irmã mais velha faz. A Virgínia está tentando botar ordem nesse caos. Você sabe como é, né?" Daniel assentiu, com a cabeça como se Zé pudesse ver. "Sei bem, aqui é do mesmo jeito. Mas no fundo, é isso que faz tudo valer a pena, né?" "Com certeza", respondeu Zé. "E os shows, como estão?" Daniel explicou que a agenda estava puxada, mas caminhando bem. Tinha apresentações no final de semana e seguia na estrada, sempre que podia. Zé disse que também tinha alguns compromissos, principalmente pelo interior de São Paulo. A conversa então tomou um rumo criativo. "Aliás", disse Zé, "estava pensando aqui, e se a gente fizesse alguma coisa juntos? Já faz um tempo que não nos juntamos para gravar nada." Daniel abriu um sorriso. "Você acredita que eu estava pensando nisso também? Bora marcar um dia desses para sentar, bater um papo e ver o que pode sair. Tenho algumas ideias aqui que poderiam funcionar muito bem com a gente cantando junto." "Fechado", respondeu Zé Felipe. "Vou te mandar algumas datas que tô livre. Aí a gente se organiza." "Perfeito, meu irmão. Dá um abraço na sua família por mim", disse Daniel antes de encerrar a ligação. "Valeu, Daniel. Sucesso nos seus shows também. A gente se fala." E assim os dois encerraram a chamada, já com planos fervilhando na cabeça. Alguns dias depois, Daniel dirigia por uma estrada próxima a Campinas quando o telefone tocou. Era Zé Felipe novamente. "Fala, meu parceiro, lembra daquele papo de gravar juntos no estúdio?" Daniel riu e respondeu. "Claro que lembro. Já tô até com algumas melodias aqui na cabeça. Pensou em algo específico?" A resposta de Zé veio carregada de entusiasmo. "Cara, aconteceu uma coisa interessante. Meu pai apareceu ontem com uma composição que ele fez. Aí me ocorreu. E se a gente gravasse algo com 3 gerações? Eu, você e o Leonardo?" Daniel chegou a diminuir a velocidade do carro, surpreso com a proposta. "Você tá falando sério? O Leonardo topa?" "Ele já confirmou", respondeu Zé. "Disse que tá doido para voltar a gravar com a nova geração. Falou que a gente traz uma vibe diferente para a música." Daniel ficou pensativo por um instante. "Rapaz, isso pode ser histórico. Já imaginou? Leonardo, eu e você, na mesma faixa. O público vai à loucura." Zé completou. "E a música é linda. Uma balada falando de família, de passagem de bastão, sabe? Combina com a gente." Daniel já conseguia visualizar o impacto que aquilo teria. "Quando vocês querem gravar isso?" "Tava pensando na próxima terça-feira. Posso reservar o estúdio aqui em Goiânia." "Tá combinado. Vou reorganizar minha agenda e ir até aí. Aliás, você acha que seu pai vai querer participar da direção também?" Zé deu uma risada. "Conhecendo ele, vai querer opinar em tudo. Mas vai ser ótimo. Ele tem uma bagagem que a gente ainda não tem." Daniel concordou. "Isso é verdade. Vai ser uma experiência enriquecedora." Antes de se despedirem, Zé prometeu enviar a letra da música naquela mesma noite. Daniel agradeceu por ter sido lembrado para esse projeto tão especial. "Imagina, você é da família. No sertanejo a gente se apoia. Essas parcerias fortalecem a música." Quando encerraram a conversa,
Daniel ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela do carro, sentindo que algo grande estava por vir. Mas na segunda-feira seguinte, cedo pela manhã, enquanto Daniel tomava café em sua cozinha, o celular tocou novamente. No visor, o nome de Zé Felipe. Estranhou o horário, mas atendeu prontamente. Zé, tudo certo, meu amigo? Do outro lado, um silêncio carregado. Quando Zé finalmente falou, sua voz estava embargada. Daniel, eu precisava conversar. Com alguém. Tô meio perdido. Daniel, que imediatamente sentiu a gravidade da situação, respondeu com calma. Pode falar, meu irmão. O que aconteceu? Após uma pausa, Zé soltou a bomba. Eu e a Virgínia, a gente se separou. Daniel sentiu o coração apertar. Sabia o quanto Zé valorizava a família e o quanto amava as filhas. Sinto muito, de verdade. Como você. E tá segurando. Destruído, admitiu Zé. As meninas vão ficar com ela. É o melhor para elas. Mas tá doendo demais. Daniel largou a xícara de café e se levantou, preocupado. Onde você tá agora? Na casa do meu pai. Não consegui ficar no apartamento. Olha, se quiser conversar pessoalmente, eu largo tudo aqui e vou para aí. Ou você pode vir aqui para casa. A Renata vai entender. Do outro lado da linha, Zé suspirou. Não sei, Daniel. Tô meio sem rumo. Nem sei se consigo pensar em música agora. Daniel foi firme. Você não precisa pensar em trabalho agora. Primeiro tem que cuidar de você e das suas filhas. Zé ficou em silêncio por alguns segundos. A voz, quando voltou, era fraca e carregada de emoção. As meninas ainda são pequenas, não entendem direito, mas a Maria Alice já começou a perguntar por que eu não estou mais em casa. Daniel respirou fundo, sentindo o peso da dor do amigo. Zé, escuta. Separação é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode enfrentar. Eu, pessoalmente, nunca passei por isso, mas tenho amigos próximos que já viveram isso. E uma coisa é certa, você não pode carregar essa culpa sozinho. O foco agora é o bem-estar das suas filhas. Eu sei, a gente tentou, de verdade, tentou fazer dar certo, mas tem hora que simplesmente não vai e dói aceitar isso. Daniel assentiu, mesmo sabendo que Zé não o via. Vocês são pessoas do bem, mas às vezes os caminhos seguem direções diferentes e tá tudo bem. Isso não apaga quem vocês são como pais. Valeu por ouvir, cara. Tava precisando desabafar com alguém que me entende, disse Zé com a voz mais serena. Sempre, meu irmão, sempre. E olha, quando você sentir que é o momento, a gente marca aquele encontro no estúdio. Música ajuda a curar. Não tem pressa. Vai no seu tempo. Talvez seja uma boa mesmo. Me distrair um pouco, respondeu Zé mais contido. Mas sem pressão, tá? E qualquer coisa me liga. De madrugada, de manhã, qualquer hora. Tô aqui. Obrigado, Daniel. De coração. Abraço, irmão. Fica bem, Zé. Assim que desligou, Daniel ficou pensativo. Conhecia o tipo de dor que a vida impõe de maneira abrupta. Sabia que o tempo não resolve tudo sozinho, mas que gestos sinceros fazem diferença. Mandou uma mensagem curta e direta para Zé. Força, irmão. Você é mais forte do que imagina. Poucos dias depois, Daniel estava em seu camarim, minutos antes de um show em Brasília, quando o celular vibrou. Era uma nova mensagem de Zé Felipe. Daniel, acho que tô pronto. Quero ir pro estúdio. Preciso transformar essa dor em canção. Sem hesitar, Daniel ligou de volta. Zé, vi sua mensagem. Como você tá agora? A resposta veio com mais firmeza. Tô melhor. Ainda dói, mas sinto que preciso colocar isso pra fora. Meu pai sempre dizia que a música é uma terapia. Ele tem toda a razão. E olha, tive uma ideia. Que tal a gente compor algo do zero mesmo? Tirar do peito tudo isso e transformar em melodia? Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Você toparia fazer isso comigo? Compor sobre o que eu tô passando? Claro, meu irmão. Tem muita gente passando pela mesma situação.
A gente pode fazer uma música que abrace essas pessoas também. Zé ficou tocado. É verdade. E ontem vi as meninas. A Maria Alice me perguntou quando eu ia voltar para casa. Sua voz falhou novamente. Daniel sentiu o nó na garganta. Zé, isso vai passar. Você vai saber como explicar para elas no tempo certo. O mais importante é que elas saibam que você sempre será o pai delas, não importa onde esteja. Tenho que reconhecer. A Virgínia tem sido incrível nesse processo. Ela não tem dificultado nada. A gente está tentando fazer tudo do jeito mais saudável possível para as meninas. Daniel elogiou a atitude dos dois. Isso é maturidade. Mesmo que não tenha dado certo como casal, vocês continuam sendo pais. E estão agindo como tal. Daniel, será que você pode vir aqui em Goiânia amanhã? Acho que chegou a hora de botar tudo para fora em forma de música. Tô indo. Já tô ajustando minha agenda. Chego de manhã e a gente aluga um estúdio só para nós. Vai ser importante. Obrigado, de verdade. Não sei o que seria de mim sem amigos assim. Imagina, Zé. É para isso que servem os amigos, nas dores e nas alegrias. Zé então soltou mais uma pergunta, com certo receio. Você acha que as pessoas vão me julgar muito pela separação, por tudo isso? Daniel respondeu com a firmeza de quem já viu muito na vida. Zé, quem julga é porque nunca passou por algo parecido. Você tem que viver a sua vida e não a vida que os outros esperam de você. E mais, quem gosta de você de verdade vai continuar ao seu lado. O seu público admira o artista, mas também o homem que você é. Você tem razão. Tô até ansioso por amanhã. Acho que vai ser libertador. Vai ser sim, meu irmão, e você tá sendo mais forte do que imagina. Até amanhã. Valeu, Daniel. Até amanhã. Naquela noite, Daniel cancelou 2 compromissos para poder estar com o amigo. Sabia que, às vezes, a presença silenciosa era o que mais curava, e que, quando as palavras se tornam versos e as lágrimas se transformam em acordes, nasce algo que não apenas cicatriza, mas também toca os corações dos outros. No dia seguinte, por volta das 9 da manhã, Daniel chegou ao estúdio em Goiânia. Encontrou Zé já por lá, sentado com um violão no colo, olhos vermelhos da noite mal dormida. E aí, meu irmão, trouxe um café aqui para te animar, disse Daniel, estendendo um copo. Valeu, cara. Não consegui pregar o olho direito. Passei a madrugada pensando nas meninas, respondeu Zé, dedilhando acordes lentos no violão. Desde cedo tô aqui tentando transformar tudo isso em palavras. Escuta esse trecho que escrevi. Zé começou a cantar, ainda com a voz embargada. Mais uma noite que eu não durmo, olhando foto no celular, das minhas filhas sorrindo em casa que não é mais meu lar. Daniel sentiu um aperto no peito. Cara, isso aí tá vindo da alma, continua. Zé prosseguiu mais confiante. Dividir a cama virou dividir as filhas, fim de semana é papai, segunda é saudade. Como explicar para uma criança que papai e mamãe não conseguiram mais se amar de verdade? Daniel pegou o segundo violão que estava ali no canto e começou a acompanhar suavemente. E se no refrão a gente dissesse algo como amor que virou saudade, lar que virou lembrança, pai que mora no coração das filhas só nos fins de semana? Zé parou de tocar por um instante, visivelmente emocionado. Isso bateu forte, Daniel. É exatamente isso. Papai, que mora na vida das filhas só nos fins de semana. Daniel assentiu. A gente pode falar da dor, mas também da esperança, que mesmo à distância, o amor continua firme. Que presença é mais do que só estar fisicamente perto. Zé enxugou os olhos. Eu prometo para elas, todos os dias, que sol ou chuva, o papai vai estar presente. Mesmo que seja só nos fins de semana, o amor de pai não conhece limites. Daniel sorriu com admiração. Temos uma música aqui, Zé, uma música que vai falar por muitos pais que não têm mais o lar, mas continuam tendo o amor. Zé respirou fundo, ainda emocionado. Acho que esse é o nome, Daniel. Fim de semana é papai.
Resume tudo o que eu tô vivendo e o que tantos pais vivem. Daniel assentiu com os olhos marejados. É um título poderoso, simples, direto e cheio de significado. Eles passaram o resto da manhã lapidando os versos, encaixando cada palavra como se fosse uma peça de quebra-cabeça emocional. Tudo era construído com muito cuidado, sem pressa, porque sabiam que estavam dando forma a algo maior do que uma simples canção. No fim do dia, com a melodia já definida e a estrutura fechada, eles gravaram a primeira versão demo. Entre ajustes de tom, troca de acordes e silêncio respeitoso, entre uma estrofe e outra, nasceu uma das músicas mais tocantes que já haviam composto juntos. Era um lamento transformado em arte, uma ferida aberta que, aos poucos, começava a cicatrizar pelo poder da música. Essa música precisa existir, Zé. Vai salvar corações partidos por aí, disse Daniel com convicção. Zé apenas sorriu, segurando o violão no colo como se fosse uma extensão de si mesmo. Algumas semanas depois, a música já finalizada foi lançada nas plataformas digitais. O retorno foi imediato e avassalador. Em poucos dias, fim de semana, É Papai ocupava o topo das paradas e não havia apresentação de Zé Felipe onde o público não cantasse em coro, com lágrimas nos olhos. Em um dos shows, logo após encerrar a canção, Zé se dirigiu ao camarim com o peito cheio de sentimentos. Pouco depois, o celular tocou. Era Daniel. "E aí, parceiro, como foi hoje?" perguntou ele, já imaginando a resposta. "Inacreditável", respondeu Zé. "Na hora que comecei a cantar, metade da plateia se emocionou junto. Teve pai que veio me abraçar depois, dizendo que se viu inteiro na letra." Daniel sorriu do outro lado da linha. "Essa música tocou onde precisava tocar." "Demais, Daniel. E o mais lindo, as meninas já sabem cantar. A Maria Alice vive repetindo. Papai que mora na vida das filhas só no fim de semana. E eu me derreto." Daniel riu emocionado. "E como você tá de verdade?" Zé refletiu um pouco antes de responder. "Tô bem, cara. Ainda sinto falta, claro, mas aprendi a lidar. A Virgínia e eu conseguimos encontrar uma rotina saudável com as meninas. Elas estão bem, e no fim, isso é o mais importante. Fico feliz em ouvir isso." "Dá para sentir que você amadureceu muito nesses últimos tempos", comentou Daniel. "Eu queria te agradecer", disse Zé, num tom mais sério. "Se você não tivesse me ligado aquele dia, se não tivesse vindo até aqui para compor comigo, eu não sei se teria aguentado. Você me ajudou a transformar o sofrimento em algo bonito, algo que está ajudando outras pessoas." Daniel respondeu com serenidade. "É isso que a música faz, Zé. E é para isso que os amigos servem também. Até hoje recebo mensagens de gente que se sente representada, que ouviu a canção num momento difícil e conseguiu encontrar conforto", contou Zé. "É incrível como uma dor tão pessoal pode virar algo tão coletivo." Daniel completou. "Porque a dor, quando é verdadeira, encontra eco em outros corações. Você deu voz a pais que muitas vezes não têm coragem de falar sobre isso. E agora estou pensando no próximo projeto", disse Zé com um pouco mais de leveza. "Mas dessa vez quero algo alegre. Já chorei demais por um tempo." Riu, ele. Daniel acompanhou a risada. "Combinado. Vamos fazer o povo dançar agora. Mais uma vez, obrigado por tudo. Você é mais do que um colega de música. É um irmão de verdade." "Sempre, Zé, sempre." Quando encerraram a ligação, Zé ficou olhando para uma fotografia das filhas que estava em cima da penteadeira do camarim. A dor ainda estava ali, mas tinha mudado de forma. Não era mais um buraco aberto no peito. Era uma cicatriz que pulsava, lembrando-o diariamente do porquê de seguir em frente. Ele sabia que, independentemente de qualquer coisa, sempre seria o herói daquelas duas meninas, mesmo que só nos fins de semana. A vida tinha seguido seu rumo,
E ele também.